Olá e seja muito bem-vindo. Eu sou a Leidiane e esse canal é para desenvolvimento pessoal. E se você, assim como eu, gosta de estudar a lei da atração, o poder do subconsciente, o poder do pensamento positivo, e você quer viver uma vida melhor com a sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, você está no lugar certo, ok? Desde já eu te peço, por favor, se inscreva no canal, se você gostar desse assunto, que vai ter muita coisa legal. Então, gente, eu já falei aqui nos outros vídeos eu falei limpar-se dos rótulos que você carregou ao longo da sua vida. Quais são os rótulos que você vem carregando, que alguém colocou em você, que você detesta, mas você está carregando? Quais são os rótulos? Eu já falei sobre eliminar os pensamentos negativos. Isso são exercícios que a gente tem que fazer. Se você não tem muita noção, pega uma folha de papel, escreve de um lado quais são os pensamentos negativos predominantes na sua vida durante o dia, do outro lado escreve os pensamentos contrários, que são os positivos que você deve inserir no seu dia a dia, ok? Livrar-se dos pensamentos negativos é muito, muito, muito importante. Todos os passos, na verdade, são muito importantes, gente. Tem que haver um equilíbrio para que você comece a vibrar na energia de positividade. Tem que haver um equilíbrio entre o que você pensa, o que você fala, o que você sente e como você age, ok? Então, agora eu vou falar pensamentos e palavras têm poder. Gente, pensamentos e palavras têm muito, muito poder. Se você compreendesse o tamanho do seu poder, a sua vida seria totalmente diferente. A gente não consegue realizar as coisas nas nossas vidas porque a gente não acredita no nosso próprio poder. A gente acredita no poder de outras pessoas, mas a gente não confia no próprio poder, né? Mesmo a gente sabendo que na Bíblia está escrita que se você crer, você pode realizar. Tem várias passagens bíblicas que Jesus fala que a gente é igual a ele, que a gente poderia fazer as mesmas coisas que ele fez, né? Com igual Pedro, andar em cima da água, ele andou, a gente tem o poder de Deus, mas a gente não tem fé suficiente no nosso próprio poder. Mas os pensamentos têm poder e as palavras têm poder. As palavras têm o poder de destruir, o poder de construir. Eu até criei um curso na Udemy sobre o poder das palavras, porque é muito amplo esse assunto. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E também tem uma livraria com os livros DNA Milionário, Segredo da Mente Milionária e alguns outros livros. Se você quiser estar comprando para me acompanhar o estudo, são livros físicos. Eu gosto mais de livros físicos do que livro digital. Então, vai ficar os links aqui embaixo. Se você quiser adquirir o curso Poder das Palavras, é gratuito dentro da Udemy, ok? Mas o que acontece? Olha pra você ver, se eu falar com você assim, ó, eu te amo, é uma palavra legal, todo mundo fica feliz por escutar eu te amo. Agora, quando você fala assim com a pessoa, nossa, você tá muito gordo e feio, credo, que horror, a pessoa fica triste todo dia. Então, as palavras têm muito poder, sim, principalmente quando uma criança é pequena, que ela tá crescendo. Se você fala com ela assim, nossa, tem um bicho-papão debaixo da cama, a criança cresce o resto da vida traumatizada, com medo de bicho-papão, com medo do escuro, com medo de tudo. Se você não instiga suas crianças a ter medo, elas crescem, né, tranquilas, crianças que podem dormir no escuro sem dar trabalho nenhum. As palavras têm muito poder de construção e de destruição. Se você fala, por exemplo, eu vou fazer uma dieta e você não faz, você perde credibilidade para com a sua família. Se você fala com as suas crianças, eu vou te levar para passear no final de semana, e você não leva, você perde credibilidade, você passa a ser uma pessoa falsa que está mentindo para as pessoas que você ama. Então, você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você fala durante o dia. Tem um áudio que eu escuto, que é o Poder do Silêncio, que fala: se você não tem nada de bom para dizer, fique em silêncio. As palavras têm muito poder. Quando você começar a entender quão grande é o poder das suas palavras, você vai pensar muitas vezes antes de dizer alguma coisa. As palavras geram confusão, palavras geram fofocas, palavras geram um monte de coisa, né? Então, sendo usadas de forma indiscriminada, principalmente as mulheres que falam bastante, eu falo bastante, estou tentando controlar isso, a gente às vezes pode, o famoso... em boca fechada não entra mosquito. O que quer dizer? Que se você falar, não ficar falando, né, à torta e à direita, não vai dar problema. Então, você tem que policiar as suas palavras. Se você puder elogiar uma pessoa, fale alguma coisa bacana para ela. Mas se você não tem nada de bom para dizer para essa pessoa, então evite falar coisas negativas, porque, né, a gente não sabe como a pessoa vai reagir àquilo que você falou. Por exemplo, tem pessoas que não aceitam opiniões de outras pessoas. Então, quando você chega perto dessa pessoa e fala a sua opinião,
você está criando confusão. Fale somente quando as pessoas te pedirem opinião. Se a pessoa te pedir uma opinião sobre algum problema, você pode até dar sua opinião, mas cuidado com suas palavras, muito cuidado com as suas palavras e com o tom das suas palavras. Tem pessoas, infelizmente, que o próprio tom de voz delas é um tom agitado, um tom alto, assim, a gente acaba achando que a pessoa é arrogante. Tem que tentar controlar o tom de voz. Num casamento, por exemplo, se você, esposa, grita com seu marido, se o seu marido grita com você, isso é péssimo, é péssimo. Então, vocês têm que procurar conversar com um tom de voz moderado, com gentileza. Por exemplo, quando você está numa empresa, tem uma reunião e o chefe já chega gritando, o clima fica horrível, a energia fica horrível. Olha o quão grande as palavras têm poder, né, de mudar a energia do ambiente. As palavras, por exemplo, numa festa de aniversário, já tem músicas mais alegres, né, o ambiente já está mais alegre. As palavras mudam muito todas as situações. Num velório, por exemplo, você não vai chegar num velório cantando, falando palavras falando alto, né? Tem as palavras e o tom de voz. Então, num velório tem o tom exato de você falar, as palavras para você falar. Pensa antes de falar. Pensa nas palavras antes de você falar. Não fale pelos cotovelos. Não fale sem pensar. Não fique falando demais. Quando as pessoas falam, por exemplo, quando você tem um plano, não comente com ninguém, porque isso vai dar errado. Não é essa questão que vai dar errado. Se você não tem certeza se você vai concluir aquele projeto, não fique falando, porque se você não conseguir concluir o projeto, você vai perder credibilidade. Vai parecer que você estava falando coisas erradas. Jogar palavras ao vento, sabe? Ficar aquela pessoa inconveniente, que ela fica falando, perguntando um monte de coisa sobre a vida da gente. Eu detesto pessoas que chegam perto de mim e ficam me perguntando um monte de coisa. Fica perguntando um monte de coisa da minha vida. Eu não gosto, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar o limite das outras pessoas. Você pode conversar com as pessoas, é claro, mas se você não tem muita intimidade com a pessoa, você vai ficar perguntando um monte de coisa sobre a vida daquela pessoa. Então, muito cuidado com as suas palavras, elas têm muito poder, poder de criar e poder de destruir. Quais são as palavras que você está dizendo para as pessoas que você ama? Quais as palavras que você está dizendo para as pessoas que você ama? Deixa aqui nos comentários abaixo para mim, por favor, para que a gente possa direcionar melhor os conteúdos aqui do canal. Quais as palavras que você está dizendo para as pessoas que você ama? Por favor, deixa aqui nos comentários, eu vou deixar o link dos livros e o link do curso Poder das Palavras, ok? Então tá bom, vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito grande, cansativo, eu sei que seu tempo é precioso, mas então vou recapitulando. Livre-se dos rótulos que carregou ao longo da sua vida. Seja você mesmo. Elimine pensamentos negativos e as palavras têm poder, ok? Então, tchau!